Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje, quinta-feira, dia 20 de março de 2025, estamos aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor, uma promessa de Deus para as nossas vidas, que certamente vai falar ao nosso coração. Está em Isaías 66, 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. O título é Conforto Terno. O conforto de uma mãe. Ah, como isso é a própria ternura. Como ela entra na dor de seu filho. Como o aperta contra o peito e tenta levar toda a tristeza dele para o seu próprio coração. Ele pode contar tudo a ela, e ela vai se solidarizar como ninguém mais. De todos os consoladores, a criança gosta mais de sua mãe, e até mesmo os homens adultos concordam com isso. Jeová se digna em fazer o papel de mãe? Isso é bondade. Percebemos prontamente como ele é um pai, mas será também como uma mãe? Isso não nos convida à santa familiaridade, à confiança, sem reservas, ao repouso sagrado? Quando o próprio Deus se torna o Consolador, nenhuma angústia pode permanecer por muito tempo. Contemos todos os nossos problemas, mesmo que soluços e suspiros se tornem nossa expressão mais constante. Ele não nos desprezará por nossas lágrimas, assim como nossa mãe não o faria. Ele vai levar em conta nossa fraqueza, como ela o fez, e vai pô-lo de lado nossas falhas de uma maneira ainda mais certa e segura do que nossa mãe poderia fazer. Não tentemos suportar nossa dor sozinho. Isso seria algo descortês em relação a alguém tão gentil e cuidadoso. Comecemos o dia com o nosso Deus amoroso e por que não terminá-lo na mesma companhia, já que as mães não se cansam de seus filhos? Então, hoje, o convite é para que a gente receba esse conforto de uma mãe, esse conforto terno que o Senhor tem para nós. E lendo esse devocional, essas promessas do Senhor, que são uma medida, uma porção para cada dia, e cada dia tem sido melhor do que o outro, eu lembrei de um dia que eu estava passando por um tempo de depressão, e nesses dias eu fiquei fora de casa 40 dias, dormindo na casa de uma pessoa que me criou, né, que foi a Zelina. Fiquei lá na casa dela logo que eu tive a crise de pânico, depois de um assalto, que eu entrei em depressão, tive síndrome do pânico, e no dia que eu fui levada para o médico, quando eu voltei, eu não quis mais voltar para minha casa. Então, fiquei lá 40 dias, e quando eu voltei para casa, eu voltei com aquelas receitas, né, dos remédios tarja preta, um para te acordar, ficar bem durante o dia, e um para te dormir, relaxar de noite. Eu lembro que para dormir, lá na casa dela, eu não dormia com facilidade, assim. Então eu ficava, para não incomodar meu marido, que precisava ir trabalhar, ele dirigia muito, fazia entrega de alimentos na época, numa van. Então ele fazia muito esforço físico, né, durante o dia. E eu não dormia de noite, eu tinha dificuldade. Então eu botava o relógio, aqueles analógico, e ficava contando as batidinhas do relógio. Até 400, 500, 600, até que eu conseguia pegar no sono. Nesse tempo também, eu me lembro que eu não gostava de dormir, de ver pessoas, eu queria ficar quieta durante o dia, mas se pudesse sair, eu gostava de sair de noite, que daí já não tinha mais gente na rua, então para poder dar uma caminhada, para ninguém me perguntar nada, porque eu tinha uma loja, né, eu era bem conhecida aqui na ilha,
Eu não queria dar explicação da minha vida para ninguém, então eu gostava de caminhar de noite. Até que um dia minha filha chegou da escolinha, ela tinha 2 aninhos e poucos, e ela disse: mãe, Jesus te curou, tu já tá boa. Daí eu falei: quem te disse isso, Duda? Porque eu pensei, alguém falou isso para essa criança, para mim ir embora para casa, né? Já estava 40 dias lá. E ela disse: foi Jesus que me disse. Daí quando ela disse: foi Jesus que me disse, eu arrumei as minhas coisas na hora e disse: se Jesus falou com a minha filha, que é uma criança, eu tô curada, eu vou me embora. Aí eu arrumei minhas coisas, botei tudo dentro das sacolas e de noite a gente veio para casa. Então, nos primeiros dias eu ainda não conseguia dormir bem de noite, né? Por mais que meu marido conversasse comigo, me acalmasse, eu não conseguia. Aí um dia, eu lembrei agora, lendo esse devocional, que um dia eu deixei as pessoas na loja, lá na frente da casa, deixei a minha mãe na sala ali com a minha filha, e entrei no quarto, e fechei a porta, e botei um louvor bem alto, para ninguém me ouvir. E me joguei no chão, assim, e chorei, e falei com Deus, e disse para ele: Senhor, eu preciso sentir a cura, eu preciso. E quando eu levantei, mas pensa em chorar, foi exatamente soluços e lágrimas misturado com tudo que sai da gente quando a gente chora muito. Eu levantei daquele chão e eu disse: agora sim, agora eu tô curada. E dali para frente, eu não tomei mais nenhum remédio, eu senti a cura de Deus na minha vida, e foi assim, foi um choro de doer aqui, ó. Eu tive esse choro 3 vezes, uma vez uma oração de entrega que eu estava fazendo, e uma vez que eu orei por um filho de uma irmã, que faleceu já, que ele precisava de libertação. Eu chorei como se fosse mãe dele. Então, essas experiências com o Senhor, elas são tremendas. E lendo esse devocional e dizendo aqui que a gente deve, contemos todos os nossos problemas, mesmo que soluços e suspiros se tornem nossa expressão mais constante. E eu lembrei desse dia, lembrei dessa cura que o Senhor me deu e que eu pude sentir, e até hoje, graças a Deus, eu não tomo nenhum remédio para esse tipo de problema, porque todas as vezes que eu passo por alguma situação difícil, meu socorro é o Senhor. Eu não estou dizendo que tu não tenha que tomar o remédio, não. Se Deus usou um médico na tua vida para te receitar uma medicação, tu deve tomar e obedecer os médicos para não ser desobediente. Mas como naquela época, né, eu também fui ter conselho com meu pastor, e ele disse: então, tu toma os remédios. Ele disse para mim: continua tomando os remédios, mas se tu sentir que foi Deus que te curou, tu não vai precisar mais tomar nenhum remédio, tu vai saber que foi a cura de Deus. E os remédios venceram na minha bolsa, venceu o prazo de validade, porque nunca mais eu tomei nenhum dos dois, e para honra e glória do nome do Senhor, eu fui curada. Então eu te convido a ir na presença do Senhor e tu poder, não sei o que tu tá passando, não sei o que tá te afligindo, mas que tu conte pro Senhor. A maneira como tu vai fazer, eu não sei. Mas eu também dei esse conselho um dia para uma médica ali do posto. Ela queria muito ter um filho e ela não podia ser mãe. E eu contei para ela o que eu fiz. Eu disse: olha, não sei se tu crê ou não, mas se chegar em casa, tu põe um louvor, fecha teu quarto, te ajoelha. Mas tem que ser de joelho, eu disse, porque a gente também precisa se render a Deus, né, numa situação dessa. Então eu disse: te ajoelha diante de Deus e conta para ele tudo isso que tu tá me contando. Que tu não pode ter filho, que essa é a tua dor. E aí, na outra consulta que eu fui fazer com ela disse para mim: tu nem sabe, eu já adotei uma bebê. Eu fiz aquilo que tu me disse. E o Senhor abriu as portas, e Deus abriu as portas, ela disse. E eu já adotei a minha bebê. Hoje eu sou mãe, ela disse. E ela não era cristã, né? Mas ela creu na estratégia de Deus. Então eu te convido aí na tua casa a entregar isso para o Senhor, que tu leve para o Senhor e que tu receba esse abraço, esse colo dele como de uma mãe. O Senhor há de te abraçar e há de trazer refrigério para ti, consolo, porque Ele é o nosso consolador. Que Jesus te abençoe, que o Senhor te cure internamente e essa cura venha exteriormente brilhar sobre a tua vida.
Em nome de Jesus, que amanhã nós possamos estar aqui, e se essa palavra também não for para ti, eu sinto do Espírito de te dizer que tu possa passar para alguém que está sofrendo, e que o Senhor cure essas pessoas da depressão, da angústia, da ansiedade e de todas as outras doenças, em nome de Jesus. Até amanhã. Fiquem com Deus.